Olá! O desenvolvimento da inteligência artificial até limites extremos pode se tornar a maior ameaça já detectada contra a humanidade e levar ao fim da existência do homem. E diante do grau de perigo existente, os responsáveis pela criação desses sistemas devem ter cuidado. Essas advertências não foram feitas por qualquer franco atirador do universo tecnológico, mas por algumas das cabeças pensantes nesse meio. O medo de alguns especialistas é que em algum momento alguém venha a criar uma inteligência não humana autônoma, que levaria a situações de riscos imprevisíveis. Atualmente, pesquisadores já vêm trabalhando nos chamados sistemas de aprendizagem profunda, que imitam a atividade de neurônios do cérebro humano. A Matéria de Capa está só começando, fique com a gente. O bilionário Elon Musk, acionista de várias empresas de tecnologia do Vale do Silício, na Califórnia, foi quem deu início ao debate. Ele chegou a comparar certas experiências com a inteligência artificial a mexer com o demônio e alertou para os riscos existentes. Engenheiro, físico e dono de uma fortuna de 11 bilhões de dólares, Elon Musk é acionista de empresas como a PayPal, SpaceX e Tesla Motors, além de participações em gigantes como a eBay e outras. Foi numa palestra no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, portanto para uma plateia de especialistas, que ele levantou a bandeira de alerta sobre os perigos existentes em tentar transferir para máquinas a inteligência do homem. Para Musk, não há dúvida de que isso constitui um perigo para a humanidade. E foi mais longe. Disse que se tivéssemos de eleger o maior risco para a existência do homem hoje, a aposta teria de ser na inteligência artificial. Anteriormente, em mensagem pelo Twitter, ele já havia afirmado que considera o avanço nesse setor mais perigoso do que as armas nucleares. A fala de Elon Musk repercutiu nos meios universitários norte-americanos e ele recebeu apoio de muitos colegas. Um deles foi Andrew Moore, diretor da Faculdade de Ciência da Computação da Universidade Carnegie Mellon. Ele admitiu que o desenvolvimento de máquinas superinteligentes implica riscos e acrescentou que em algum momento cientistas terão de parar para pensar se devem mesmo prosseguir com determinados projetos. Olha, se há uma pessoa da qual não se pode duvidar quando ela aposta em tecnologia, essa pessoa é o fundador da Microsoft, o Bill Gates. Ele concorda com Elon Musk de que existem muitos perigos no desenvolvimento da inteligência artificial. Gates disse que enquanto as máquinas estiverem a serviço do homem e sob controle, está tudo perfeito. Mas é preciso tomar cuidado com a superinteligência dos computadores, alertou. Gates declarou que concorda plenamente com Elon Musk e que não consegue entender por que outras pessoas do universo tecnológico não se mostram preocupadas com esse assunto. Acima de tudo, disse o homem da Microsoft, é preciso tomar cuidado com o rumo das pesquisas. As novas tecnologias têm um enorme potencial para o bem e para o mal. A frase é do cientista inglês Demis Hassabis, fundador de uma empresa dedicada à inteligência artificial, já comprada pelo Google. Fundada em 2011, a DeepMind foi vendida para o Google por 2 bilhões de dólares apenas 3 anos depois, em 2014. A especialidade da empresa? Desenvolver computadores que imitam o funcionamento do cérebro humano e tentam ir além. Um dos fundadores da DeepMind é Demis Hassabis, ex-menino prodígio, campeão de xadrez aos 13 anos e criador de inúmeros programas de computadores antes mesmo de completar 20 anos. Para ele, embora a ciência esteja a décadas de distância de produzir máquinas com potencial ameaçador, esse é o momento de discutir a questão, antes que determinadas descobertas possam ser usadas para o mal, ele adverte. O grande problema é que essa história de máquinas usadas para o bem ou para o mal, você não consegue separar uma coisa da outra. Um dos maiores terroristas dos anos 90 e também por
coincidência, um dos maiores pensadores contra a inteligência de máquina, o Unabomber. O Unabomber ele escrevia no manifesto dele que você não pode separar as partes boas da tecnologia das partes más. E a gente vê isso. A mesma energia elétrica que serve para iluminar uma cidade pode matar alguém de choque. Um travesseiro pode servir para dormir ou pode servir para matar alguém. E outra coisa, quem que está desenvolvendo a tecnologia de inteligência artificial hoje? São agências de defesa. Então é a agência de defesa dos Estados Unidos, é a agência de defesa no Oriente Médio, na China, e eu nunca vi um exército querendo fazer o bem para as pessoas. Então o problema maior a máquina sim poderá fazer o bem, mas eu preciso programar nela coisas que para nós a gente é programado durante a infância. Você cresce no ambiente humano, você aprende a gostar das pessoas, a gente sabe que normalmente aquele indivíduo que é limítrofe é um cara que teve uma infância toda problemática, é muito difícil alguém que teve uma infância boa, com amor, carinho, etc., seja depois, mais tarde, um psicopata. E a máquina não tem isso. Então, a gente precisa programar com linha de código mesmo dentro da máquina, dizendo, olha, você tem que tratar bem o ser humano desta e desta forma. Você não pode fazer isto e isto. Porque senão ela vai ser mais inteligente que você e o que alguém mais inteligente faz? Contorna. A máquina vai ser super capaz de fazer isso. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com o que a gente deseja. Porque às vezes o nosso maior desejo é também o nosso maior pesadelo. A gente parou de perguntar o que é o bem e o que é o mal. O que é ético, o que é correto. A gente esqueceu isso. Você pega qualquer filósofo que fala disso, ele vai falar no máximo, de Locke, de Bacon, de Hume. Nós estamos falando do século XVII. Quer dizer, ninguém no século XX falou disso, ninguém no século XIX falou disso. Está na hora da gente voltar a falar. Porque se a gente não sabe o que é bem e o que é mal, se a gente não sabe o que é público e o que é privado, como é que a gente pode reclamar do Facebook? Como é que a gente pode reclamar de uma inteligência que vai dominar a gente? Se a gente não faz a menor ideia do que a gente quer preservar. O físico Stephen Hawking, um dos mais consagrados cientistas da atualidade, foi além da opinião manifestada por Bill Gates. Ele acredita que o desenvolvimento da inteligência artificial levado a limites extremos pode significar o fim da raça humana. Now, the one thing it hasn't changed is your voice. Why did you not want your voice changed as well? Em entrevista à BBC, Hawking afirmou que o estágio atual da inteligência artificial ainda não representa ameaça. O perigo, advertiu, está na possibilidade de criação de uma tecnologia que ultrapasse os humanos em termos de inteligência e força física. Membro da Academia Real de Ciências da Inglaterra e uma das vozes mais respeitadas nos meios científicos, Hawking vê a questão de forma muito clara. Ele não descarta a hipótese de que, a partir de determinado momento, os computadores ganhem autonomia e passem a se programar para limites além do controle humano. A mesma opinião é partilhada por Stuart Russell, professor de Ciência da Computação e Engenharia da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Russell admite que vê sinais de perigo no desenvolvimento da inteligência artificial e, por conta disso, vem tentando alertar seus colegas que realizam pesquisas nesta área. É melhor discutir o assunto agora, ele afirma, antes que certas máquinas sejam criadas. Artificial é muito mais perigosa do que o plutônio. Por quê? Porque, sei lá, uma guerra atômica, ela ainda consegue ser limitada a determinadas áreas e ela não funciona sozinha. Ela precisa de gente para apertar botões. A inteligência artificial sozinha, e se ela existir de várias formas, cada uma com uma intenção, ela simplesmente pode ignorar o ser humano e matar o ser humano de várias formas. Algumas delas. Vamos imaginar que eu preciso de uma capacidade de processamento muito bacana e para isso eu preciso de água para esfriar o computador. Beleza, seca o planeta para esfriar o computador. Ou pode ser que o meu computador super inteligente gere muito calor. E aí a temperatura toda do planeta esquenta muito mais do que deveria e frita a biosfera. Também pode acontecer. Se você for ver a história humana, e é a espécie mais inteligente do planeta até então, ela é uma história de decisões e escolhas que nem sempre foram boas para as outras espécies. Às vezes foram, em alguns momentos foram, mas na maior parte das vezes, os defeitos que a gente tem hoje são de épocas que a gente achou que a água nunca ia acabar, que o ar podia aguentar com toda a fumaça do mundo e depois foi descobrir que não dava. Então a máquina pode fazer as mesmas descobertas.
E ela pode ter outros problemas diferentes. Então, a questão do hacking não é uma questão errada. Sim, ela pode acabar com a raça humana, mas, primeiro, a gente pode evitar e chegar numa relação de simbiose com a máquina, que é mais ou menos o que a gente tem hoje com o Google, por exemplo. Só que é uma inteligencinha sem vergonha comparado com o que a outra pode ser. E a gente pode se prevenir para que certas coisas não aconteçam. Sabe aquele ator que já foi casado com a Demi Moore e que atualmente é um dos mais disputados em Hollywood para comédias românticas? Ele mesmo, ele também está navegando nessa onda da inteligência artificial. I really struggle with what I was going to talk about today. Ashton Kutcher é um dos sócios de uma empresa chamada Vicarious. Ele e Mark Zuckerberg do Facebook investiram algumas dezenas de milhões de dólares nesse empreendimento, que tem como objetivo principal construir um computador que pense e haja como um ser humano. É mais do que um robô. A Vicarious busca uma mistura de homem e máquina, se possível até com uma dose de sentimento. O ponto de partida é um sistema neurológico, capaz de replicar a parte do cérebro que controla a visão, os movimentos do corpo e a linguagem. E sabem quem é o terceiro sócio nessa empreitada? Elon Musk. Sim, aquele que chegou a dizer que levar a inteligência artificial a limites extremos é o mesmo que mexer com o demônio. Musk afirma que não mudou de opinião a respeito dessas novas tecnologias, mas que na dúvida é melhor ficar de olho no que os novos desenvolvedores da área estão fazendo. E se possível, por que não fazer algum dinheiro com isso também? Ele pergunta. Você já imaginou ter uma criatura virtual para executar os trabalhos domésticos? Claro que isso ainda está longe de acontecer, mas já tem gente planejando. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Your eyes now. Hello. I'm a third-generation AX400 android. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments. E ela ainda fala 300 línguas. Ich bin ein AX400 Android dritter Generation. Je suis un android de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Se coloca totalmente à disposição do dono e avisa que não precisa ser recarregada porque suas baterias duram 173 anos. Do you want to give me a name? Quer me dar um nome? Ela pergunta. E a resposta é sim. Seu nome é Carl. My name is Kara. O passo seguinte é caminhar. E depois ela ganha roupas e vai ficando cada vez mais parecida com um ser humano, até que começa a acreditar que realmente está viva. I thought I was alive. Nesse ponto, até os criadores se assustam com o que estavam criando. Em instantes, afinal de contas, o que é inteligência artificial? E ainda, como essa tecnologia vem sendo utilizada para espionagem pela maioria dos países, a começar pelas grandes potências. A gente volta já.